Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Kardec Tube. Esse é o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Estamos iniciando o estudo de número 43. Esse projeto que se propõe a comparar a obra de Kardec com a obra do Espírito André Luiz, a obra conhecidíssima Nosso Lar, onde nós vamos mostrar que a obra Nosso Lar contradiz, não segue a obra de Kardec, e que a obra de Kardec é muito mais lógica, baseada em fatos, muito mais coerente, ética, e não apresenta os absurdos lógicos e até mesmo morais que a obra Nosso Lar traz. É interessante que as pessoas pensam que a obra Nosso Lar concorda com o espiritismo das obras de Kardec. E o nosso projeto vai mostrar, e já está mostrando nesses 42 vídeos que fizemos até aqui, nós já temos mostrado vários indícios de que essa obra não representa o espiritismo das obras de Kardec. E que ela não pode ser considerada uma evolução da obra de Kardec, porque ela é uma falácia, ela é uma contradição, ela não é uma evolução. Nós vamos analisar toda a obra, mas ainda não iniciamos ela. Estamos fazendo uma longa introdução, justamente porque a gente quer fazer um estudo completo, o mais completo possível, para que a gente não deixe de responder nenhuma dúvida, nenhuma objeção daqueles que não entenderam ou que pensam o contrário. E também para aqueles que buscam a verdade, o aprofundamento. Nós estamos na introdução, na quinta parte da introdução, já se encaminhando para o final da introdução. Depois da introdução, a gente vai entrar na obra do Nosso Lar, analisando toda ela, do início ao fim. Estamos, então, na parte 5 da introdução, em que a gente está tratando do assunto quais os critérios para algo ser considerado espiritismo. Então, se surge um autor escrevendo uma obra, como que eu faço para saber se essa obra pode ser considerada ou não espiritismo? Nós estudamos todo o riquíssimo texto que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o famoso texto lá no item 2 da introdução, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, onde a gente viu com muito detalhe como que o espiritismo em Kardec foi construído e por que essa construção e essa teoria que se encontra nas obras de Kardec, elas são únicas, são exclusivas e são as melhores, são as mais criteriosas, é a teoria feita com maior controle, critério e qualidade, por isso tem a maior autoridade e credibilidade, por isso que é a referência que a gente deve escolher. Agora a gente vai ver um pequeno texto que é uma continuação desse assunto. A gente vai ver que quando Kardec publica a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, anos depois do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai completar esse assunto. Na obra A Gênese, a gente vai ter um capítulo mais completo sobre como o Espiritismo foi feito e como o Espiritismo, quais os critérios para algo ser considerado Espiritismo e até mesmo os critérios para algo ser acrescentado ao Espiritismo. É o capítulo específico mais completo já escrito sobre esse assunto, que é o capítulo 1 da primeira parte da Gênese, conhecido como Caracteres da Revelação Espírita. Mas antes desse capítulo, já na introdução dessa obra, Kardec retoma o assunto de como o Espiritismo é construído, já que justamente a obra Nosso Lar, ela é considerada como um acréscimo, uma evolução da obra de Kardec. E nós estamos tentando provar que não,
mostrando os textos de Kardec. E a gente vai ver já nessa introdução de A Gênese, mais uma vez Kardec tecendo considerações e mostrando, nos ensinando como que a gente faz para considerar algo espiritismo ou não. E dessa maneira a gente já pode avaliar se eu posso considerar ou não, e é evidente que não, a obra Nosso Lar como uma obra que dá continuidade à teoria espírita. Vamos ver então Kardec falando. Esse texto está então, como nós dissemos, na obra Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse é o nome completo da obra. Muitas vezes a gente fala a obra Gênese por economia, mas a obra ela tem todo esse nome, né? Porque ela trata de 3 assuntos segundo o Espiritismo: a Gênese, os milagres e as predições. Então, quando a gente diz a Gênese, na verdade a gente está escondendo aí mais de 2/3 do que a obra traz, né? Mas vamos então, Kardec, na sua introdução, falando, abre aspas, antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a escoimam de toda a ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Sem embargo, da parte que toca a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos. Porém, não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é e não pode deixar de ser a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito e apenas teria o valor de uma opinião pessoal. Então vejam que ele já começa a introdução da obra Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, dizendo muita coisa, inclusive retomando muito do que a gente já viu, deixando muito claro mais uma vez, e vejam que ele está claramente tratando da elaboração da doutrina, ou seja, como ela é feita. É muito importante a gente entender como ela é feita, porque é o como ela é feita que faz toda a diferença para as demais teorias. Vejam que a gente tem centenas e centenas de teorias tentando explicar as questões dos espíritos. Mas por que o espiritismo? Por que a obra de Kardec? É por causa do modo como ele foi elaborado, que é único, como nós já dissemos. Então vejam que é muito claro ele mostrando que ele está tratando disso. Então ele disse que antes de entrar na matéria do livro, né, novo que ele está apresentando, que é a obra Gênesis, os Milagres e as Predições, ele achou necessário definir de maneira clara a questão da elaboração da doutrina. E a gente vai ver que essa elaboração, o espiritismo é feito através de 2 pontos, ou 2 personagens. São os espíritos e os homens. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. O espiritismo é construído pelos espíritos e pelos homens. Há um papel que os espíritos desempenham e há um papel que os homens, os encarnados, devem desempenhar. Esse é um ponto muito importante. Agora, ele vai tratar aqui, nesse início da introdução, da parte
dos espíritos nessa elaboração. E ele já deixa claro algo que a gente mostrou, que a gente falou, aliás, agora há pouco no início do nosso estudo, que esse assunto da elaboração faz parte do primeiro capítulo da obra intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Portanto, é impossível falar sobre como o espiritismo é feito, como algo pode ser considerado espiritismo, como o espiritismo poderia ser evoluído, avançado, modificado, sem alguém ser especialista no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Porque é aí que ele vai ensinar como se dá essa elaboração do espiritismo, de maneira detalhada e completa. E qualquer um que desconheça ou não aplique o que está no capítulo 1, não pode e não tem condições de falar no modo de elaboração e nem em alterações e avanços no espiritismo. E é interessante porque Kardec é um autor que ele não desperdiça palavras e frases. Quando ele diz algo, é porque realmente tem um sentido aquele algo tá ali. Isso é próprio dos grandes autores. E vejam como ele pede séria atenção para esse ponto. Para a gente ver o tamanho da importância que Kardec deu para esse assunto. Porque ele diz, porque aí está, de certo modo, o nó da questão, o X da questão, o centro da questão. Porque se eu não entender como o espiritismo é feito, eu não posso fazer nada com o espiritismo. Porque eu não vou saber aplicar, saber o que é espiritismo, o que não é. Então, por isso Kardec diz, prestem atenção no capítulo 1 do cara. É tão importante esse capítulo que ele publicou em separado na época. Ele publicou só o capítulo 1 em forma de a gente diria hoje, de uma apostila, né? De um livretinho. E ele está dizendo aqui na introdução, pedimos séria atenção a esse ponto. Porque Kardec já sabia que é justamente isso que tem que ficar bem compreendido para a gente entender o porquê da obra dele ser a mais importante e ter a maior autoridade. E porque ela é o parâmetro. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas não poderão fazer uma avaliação correta. É por isso que pessoas defendem a obra Nosso Lar, porque elas não entenderam e a maioria não conhece o capítulo mais importante sobre esse assunto. Então, as pessoas que vêm até aqui, muitas delas comentam e querem debater comigo. Estudem primeiro esse capítulo 1, porque vocês estão ignorando ele. E aí ele começa falando, ó, sem embargo da parte que toca a atividade humana na elaboração da doutrina. Então ele não vai falar disso agora, ele vai falar da parte que é dos espíritos. Porque lembra que são duas partes, né? A parte dos homens e a parte dos espíritos. E ele deixa claro que a iniciativa da obra pertence aos espíritos. Pertence aos espíritos. Nós já falamos isso no estudo passado e nos estudos passados em que a gente analisou o texto do controle universal. E é impressionante que a gente está mostrando o texto de Kardec falando, a gente está explicando com o texto na tela. E há pessoas que vêm aqui comentar o contrário do que acabou de ser mostrado. É impressionante. Aconteceu algo parecido no estudo passado. Um rapaz veio até aos nossos comentários aqui embaixo no vídeo, discordando do que a gente disse, sendo que o que a gente disse e ele estava discordando é o próprio Kardec falando. Então, algumas pessoas estão tão cegas e fanatizadas que a gente está mostrando o texto na tela e a pessoa está teimando. Vejam que com essas pessoas não há o que ser feito, né? Reparem a iniciativa da obra
pertence aos espíritos. A gente tem insistido nisso. Qualquer meio de elaborar o espiritismo, modificar ou acrescentar algo, pertence aos espíritos, a iniciativa não é dos homens. Mais uma vez, nós repetimos, isso é uma diferença radical do espiritismo para as outras ciências. Nós já falamos isso, estamos repetindo, mostrando o texto. Nas ciências acadêmicas, humanas, que estudam a matéria, o avanço, a elaboração das suas ciências parte dos próprios cientistas. Mas não é assim com o espiritismo. A iniciativa pertence aos espíritos. Kardec já fala isso lá no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que tem que ser espontâneo o que os espíritos vão dizer, porque parte deles. Então não adianta os espíritas se reunir em congressos para acharem que vão elaborar o espiritismo, porque não parte dos espíritas. Há uma parte que depende dos homens, dos espíritas, mas não a iniciativa. Então não adianta a gente achar, vamos evoluir o espiritismo, então vamos nos reunir, vamos decidir, vamos propor, vamos evocar os espíritos. Não, tem que partir deles. E se não parte deles, não pode ser feito a modificação, o avanço, seja o que for. Então, é muito importante entender isso. Porque mesmo espíritas que estão valorizando Kardec não entenderam isso. E aí ele diz, bom, parte dos espíritos, tem que partir deles, né? Espontaneamente, eles começam a trazer novas ideias, novos fatos, novas reflexões através das manifestações espíritas no mundo inteiro. Se isso não está acontecendo, é porque eles deixam claro que não é o momento de modificar a doutrina, então não cabe a gente nem a cogitar isso, porque a iniciativa pertence a eles. E isso é um indício que eles deixam claro que a gente tem que estudar o que já está na obra de Kardec, em vez de querer se preocupar com a evolução da doutrina, que não pertence a nós, a iniciativa. Mais uma vez ele repete aqui. Claro que agora ele vai mostrar como é que é essa iniciativa dos espíritos. A gente já viu isso lá no texto do Evangelho, né? Porém, não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Então, óbvio, eu não posso evoluir o espiritismo, elaborar, modificar, acrescentar coisas com a opinião de apenas um espírito. Não posso. Tem que partir deles e não pode ser uma opinião pessoal. E aqui é muito curioso, porque a gente vai ver futuramente, quando a gente entrar na obra Nosso Lar, que o Emmanuel deixa muito claro na introdução da obra Nosso Lar que ele não ignorava isso que está dito aqui. Porque o Emmanuel ele era muito inteligente, ele sabia desse critério. E o Emmanuel tenta corromper esse critério. Isso mostra mais ainda como ele era ardiloso e não fazia as coisas ingenuamente. A gente vai ver isso. Se vocês lerem a introdução da obra Nosso Lar, o Emmanuel dá a entender que o André Luiz não está sozinho nas informações que ele trará no livro, mas que ele representa a coletividade. Por que o Emmanuel diz isso? Porque ele está tentando ele está tentando fazer parecer que aquilo que o André Luiz traria não era opinião só do André Luiz, tinha o caráter da coletividade, porque ele está falando sozinho, mas ele representa a coletividade. Agora, por que isso? Só que por isso que eu disse que o Emmanuel corrompe, porque não vale assim. Não basta um espírito chegar e dizer eu represento a coletividade. Não, não, não.
Se realmente faz parte da coletividade, do ensino dos espíritos, as informações que têm que ser trazidas por toda a coletividade. Não pode ser escolhido um para ser representado. E um segundo ponto importante. Muitos espíritas que tentam salvar a obra do André Luiz, eles tentam argumentar que o que o André Luiz disse surgiu através de centenas de espíritos. Portanto, respeita o critério da coletividade. Ora, ponto número 1 sobre isso. Numericamente, não é verdade. Porque se surgiram centenas de espíritos repetindo o que o André Luiz falou, as obras de Kardec foram construídas aos milhares de espíritos, não a centenas. Então não é igual. E por fim, para matar esse pseudo-argumento, Kardec deixa claro como nós vimos, e nós vamos ver aqui também, nós vamos voltar a ver isso, mas nós vimos já no texto do Evangelho, que o principal ponto do controle universal não é simplesmente a coletividade. Não é o número, mas é a concordância racional dos princípios. Sendo que esses dados que alguns espíritos trouxeram junto com André Luiz são menores em número, mas eles também são irracionais, contraditórios. E, portanto, não seguem o princípio que Kardec está colocando aqui. E aí ele diz, né, a elaboração da doutrina, né, ela é e não pode deixar de ser. Vejam que Kardec está sendo absoluto aqui. Eu não posso relativizar o que ele está dizendo. Ela é e não pode deixar de ser a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Por isso que é importante esse acréscimo, né? Ele diz coletivo e concorde, porque não pode se contradizer. Ah, 100 espíritos disseram, então tá valendo. Não é uma votação. Eles têm que ser coletivo e concorde. Não podem ser ideias que se contradizem. E, de novo, ele usa palavras fortes, absolutas. Somente. Vejam que somente é somente. Somente é uma palavra que significa exatamente o que ela está dizendo. Sob tal condições, se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. Somente eu posso chamar algo de doutrina dos espíritos se seguir esses critérios. Tem que ser iniciativa dos espíritos, tem que ser coletivo e concorde aquilo que eles trazem. Somente. Eu estou enfatizando porque, mais uma vez, eu repito, a gente termina de mostrar os textos e vem alguém nos comentários dizer o contrário do que os textos estão dizendo. Aí, contra tal cegueira e fanatismo, não há o que ser feito, né? Se a pessoa chegou ao ponto de ler algo claro e negar o que o texto está dizendo, bom, aí, como diz Kardec, essas pessoas deixemos ela na sua cegueira, né? Não é com essas pessoas que a gente vai fazer a boa discussão. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito. E apenas, olha as palavras, de outra forma, apenas teria o valor de uma opinião pessoal. Então não adianta querer evoluir o espiritismo isoladamente e com contradições. Não adianta. Mas ele segue no mesmo texto. Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina.
será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ao demais, pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera, pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. Vejam, é muito claro o que Kardec está dizendo. Nós já repetimos isso no estudo passado e nós vamos repetir aqui. É muito claro o que Kardec diz. Só existem duas razões para as pessoas aceitarem livros como o Nosso Lar. Ou elas desconhecem isso que Kardec está falando, e é a imensa maioria, elas desconhecem, elas aceitam algo sem conhecer os critérios que Kardec deu. Ou então, a segunda opção, elas conhecem, mas elas, por liberdade, escolhem desrespeitar esses critérios deixados por Kardec. É o exemplo que a gente teve semana passada. Eu acabei de mostrar o texto e veio o rapaz nos comentários e disse o contrário. Ele disse assim, não concordo, penso diferente. Eu acabei de mostrar o texto. Só que o que ele não entendeu é que mesmo que ele não concorde, isso não muda nada. Porque opiniões isoladas não mudam fatos. Ah, eu não concordo. Em ciência, eu não concordar não muda nada a ciência. A ciência não é algo que eu concordo ou que eu discordo. Não é uma simples aceitação, uma questão de escolha. Ah, eu não concordo que a Terra é redonda. Bom, ela continua sendo. A ciência lida com fatos. Não adianta eu dizer que não concordo porque a minha opinião não muda as leis naturais. Não muda a verdade. Então a questão não é não concordar. Então veja o que ele está dizendo. A generalidade e a concordância é o caráter essencial da doutrina. Vejam de novo as palavras. Essencial é essencial. É algo sem o qual não existe aquilo, porque é essencial. Então, a generalidade e a concordância é essencial. Por isso que ele diz a condição da sua existência. Ou seja, se não tiver isso, não tem doutrina. Não é espiritismo se não tiver isso. Mesmo que eu chame de espiritismo. Por isso que ele diz todo o princípio que não haja recebido a consagração dessa generalidade e concordância não pode ser considerado parte da doutrina. Então não adianta eu pegar um texto e defender e querer enfiar ela goela abaixo e dizer que é espiritismo. Se ela não passa pelo critério, ela não vai ser. Então, mas eu gosto do médium que recebeu a obra, eu gosto do espírito, mas você pode gostar, mas isso não muda nada. Porque não é uma questão de gostar ou não gostar. Não recebeu a sanção da generalidade da concordância. Não é espiritismo. Mesmo que as pessoas chamem. Porque aí entra a falta de ética. Porque as pessoas poderiam chamar de outra coisa, mas elas chamam de espiritismo. Por isso que a gente tem que dizer espiritismo segundo Kardec, ou segundo a obra de Kardec. É simples, não tem como relativizar, tentar modificar o que está dito de uma maneira clara. E aqui ele volta a repetir que é para a gente não ficar na dúvida, né? De novo, aquilo que eu falei anteriormente. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ao demais, pelo critério da lógica, é o que constitui a força da doutrina.
Para alguém que achasse que era só questão de número, né? Ah, não, se tem 1000 espíritos dizendo uma coisa, então é verdade. Não, ela tem que ter coletividade e passar pelo critério da lógica. Kardec não era ingênuo. Então, se eu somar a coletividade com o critério da lógica, eu tenho a força da doutrina. Se eu tirar isso, a doutrina perde a força e deixa de existir. Porque aí eu tenho qualquer coisa que o espírito diz, eu passo a achar que é verdade, sendo que não tem coletividade, não tem concordância, não tem lógica. Eu tenho uma doutrina fraca, ou seja, ela diz coisas que não se sustentam. Só que ele diz mais, a gente não presta atenção. Ele escreveu isso aqui em 68, 1868. Nós estamos em 2025. Ele assegura a perpetuidade. O único jeito de assegurar que a doutrina sobrevivesse é mantendo esse critério da concordância e da lógica. É por isso que o espiritismo sumiu. Porque a gente tirou aquilo que mantinha ele vivo. E para a gente recuperar, a gente tem que voltar para onde está a concordância e a lógica. Onde? Nas obras de Kardec. E vejam que as pessoas insistem em dizer que André Luiz evoluiu. Ai, Kardec não disse tudo. André Luiz trouxe uma evolução através do médium Chico. Olha, ele fala aqui nesse parágrafo sobre a mudança para que ela mudasse a doutrina. Ele vai dizer o que é necessário para eu modificar a doutrina. Vem André Luiz e diz coisas diferentes, contrárias ao que o Espiritismo em Kardec tinha dito. Ele está tentando mudar. E aqui Kardec explica o que precisa para poder mudar. Se não seguir esse critério, não vale. É por isso que a gente diz que André Luiz não pode ser considerado uma mudança. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse. Então, todo aquele conjunto de espíritos que por 15 anos construíram a doutrina com Kardec, eles todos teriam que mudar de opinião. Não basta aparecer um espírito dizendo que vai mudar. Vejam que como é muito simples o que ele está dizendo. Se torna complexo porque a gente não quer aceitar a verdade por interesses. Porque a gente gosta do espírito, a gente gosta do médio, a gente faz parte de quem edita o livro, a gente tem algum projeto que sobrevive graças ao livro, a gente fez um filme sobre o livro. Então as pessoas têm os seus interesses, então elas não querem enxergar o que está aqui. Mas isso não muda a verdade, a simplicidade do que está sendo dito aqui. E é interessante porque como a fonte de onde promana o espiritismo são os espíritos, isso é inatacável, porque eu não tenho como eliminar os espíritos. Isso é genial no espiritismo. Então, todas as vezes que os espíritos quiserem, eles tomam conta de novo, que é muito o que está começando a acontecer agora. Vejam tudo que fizeram com a obra de Kardec no século XX. Esconderam Kardec, deturparam Kardec, diminuíram Kardec. Passam 100 anos, agora começa a surgir um monte de kardecista, mostrando que eles não conseguem deter o progresso, a verdade. Eles conseguem atrasar. Mas os espíritos querendo, eles reencarnam de novo para trazer Kardec de novo. Se os espíritos quiserem, eles provocam as manifestações de novo. Vamos seguindo nessa belíssima introdução, né? Aqui Kardec faz um comparativo, né? O livro dos espíritos só teve consolidado seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal.
Tem esse intervalo, os princípios fundamentais, cujas bases ele assentara, foram sucessivamente completados e desenvolvidos, por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram em pé, mais vivazes do que nunca, enquanto que, de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque de todos os lados era ensinado o contrário. Esse é o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. Então, olha que interessante, Kardec aqui mostrando para nós que esse controle, essa concordância, esse critério de lógica está presente nas suas obras. É lá que nós vamos encontrar. Porque o Livro dos Espíritos foi lançado, a primeira obra, em 1857, e essa obra foi escrita depois de abril de 67. Então a gente tinha 10 anos do Livro dos Espíritos. E todos os princípios fundamentais do Livro dos Espíritos, passado 10 anos, permaneceram em pé. Permaneceram intactos. Nenhum, como ele diz, recebeu o desmentido da experiência. Então, todas as experiências praticadas no mundo inteiro durante 10 anos mantiveram os princípios do Livro dos Espíritos, os únicos, os melhores, os verdadeiros. Então, olha a qualidade desse trabalho das obras de Kardec, porque eu tenho uma obra que durante mais de 10 anos foi posta à prova e ela nunca foi superada. E não por opiniões, pela experiência, pelos fatos no mundo inteiro. O que aconteceu nesses 10 anos? Kardec diz: os princípios foram completados e desenvolvidos. Aqui está o ponto-chave. Os princípios foram completados e desenvolvidos, mas os princípios não foram modificados. Isso a gente pode fazer, junto com os espíritos, ir completando e desenvolvendo. Mas os princípios fundamentais já estão estabelecidos. Eu não posso contradizer os princípios fundamentais estabelecidos. Que é exatamente o que o André Luiz faz em vários pontos. Ele contradiz os princípios fundamentais. Por isso ele não está completando ou desenvolvendo. Ele está querendo fazer outra coisa. Sem ter concordância, sem ter generalidade, sem ter lógica e sem ter fatos. Ele simplesmente narra. As pessoas passaram a dizer assim, o André Luiz vem, narra alguma coisa e as pessoas acham que isso completa a doutrina espírita. Não é assim. Então, onde está a coletividade? Nas obras de Kardec. O que nós podemos fazer? Estudar e desenvolver e aplicar o que está na obra. E ter ela como referência. Veio o Espírito e disse qualquer coisa que contradisse esses princípios fundamentais que estão nas obras de Kardec, não podem ser aceitos. Porque se forem aceitos, não é mais espiritismo. E não tem a mesma qualidade, segurança e credibilidade, força, qualidade daquilo que está na obra de Kardec. É isso que as pessoas precisam entender. É muito mais do que discordar, não gostar, tentar propor algo novo. As pessoas podem não gostar e tentar propor algo novo. O problema é que quando eu analiso algo novo e comparo com a obra de Kardec, a pessoa que apresentou algo novo, ela não tem nem 1% do nível de critério e testes que a obra de Kardec passou. Por isso que uma questão lógica simples, eu fico com aquilo que é melhor, com aquilo que foi mais bem testado, analisado. Vejam que ele está dando um exemplo prático aqui, não está inventando.
São 10 anos colocando os princípios à prova. Vamos ver agora a parte final dessa introdução. Os mesmos escrúpulos havendo presidido a redação das nossas obras, das nossas outras obras, podemos com toda a verdade dizê-las, segundo o Espiritismo. Porque estávamos certo da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Aliás, os leitores assíduos da revista hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. A revista muitas vezes, muita vez, representa para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. É muito importante a gente entender essa parte final da introdução. Ela diz muitas coisas que são importantes a gente explicar e ressaltar, porque elas também desmentem muito do que é dito hoje sobre Kardec. Há uma tentativa, mesmo no meio espírita, nos dias de hoje, que as pessoas tentam dizer que algumas obras de Kardec ele foi genial, foi criterioso. Noutras ele pecou, ele não teve a mesma seriedade. Algumas pessoas covardemente dizem, não, ele já estava velho, doente. Elas tentam descredibilizar as partes que elas não gostam, criando algum defeito em Kardec. Mas Kardec deixa claro aqui que todas as obras que ele escreveu, todas, têm o mesmo rigor e a mesma qualidade. Por isso que todas as obras ele colocava segundo o Espiritismo, ou seja, todas elas representam a opinião do Espiritismo. Com esses critérios rigorosos e riquíssimos que nós temos visto. Então eu posso chamar algo é a opinião do Espiritismo, quando ela está calcada em todo esse edifício de critérios. E todas as obras de Kardec representam isso. Outra coisa muito interessante que tentam fazer nos dias de hoje é tentar confundir o estudioso como se Kardec não fosse claro. Então as pessoas pegam textos de Kardec sempre isolados, essa é sempre a tática desses pseudos estudiosos, eles pegam sempre o isolamento, nunca a obra completa, para parecer que é difícil o que Kardec está dizendo, que não é muito claro, que isso justifica a confusão, a polêmica. Isso é falso. Porque todas as vezes que algo não era ainda opinião do Espiritismo e era algo duvidoso, hipotético, Kardec teve o cuidado de indicar que era algo hipotético. Então não adianta a gente inventar, quem sabe aqui Kardec está sendo. Aqui é uma opinião, não é do. Ele deixa claro quando é e quando não é. Ele está dizendo aqui: tivemos o cuidado de indicar as teorias ainda hipotéticas, claro, para mostrar que essas ainda não têm confirmação, é só uma hipótese. E ele termina mostrando que para aquele que deseja compreender todo o espiritismo, como ele foi feito, criado, desenvolvido, eu preciso ler as revistas espíritas, porque foi lá que o espiritismo foi sendo elaborado.
É dela que vai partindo toda a elaboração da teoria que vão se transformar nos demais livros. É na revista. As 12 revistas espíritas de Allan Kardec, de janeiro de 1858 a abril de 1869, é muita coisa, é a maior produção escrita de Kardec. É uma obra básica, fundamental, impossível de não ser lida, impossível de a pessoa conhecer, entender, compreender minimamente o Espiritismo sem ler ela. E o movimento espírita, na sua quase totalidade, inclusive as suas lideranças, não leram. E por isso que falam bobagem, por isso que deturpam Kardec, por isso que erram. A grande esmagadora maioria das pessoas que vêm discutir comigo nas minhas redes não leram a revista e por isso estão erradas e não conseguem entender o que eu falo. Porque a revista vai deixar muito claro os detalhes da elaboração. Toda a revista. O leitor da revista vai ver que tudo aquilo que ele encontra nas demais obras, em algum momento, o assunto, às vezes o próprio texto passou pela revista. Porque a iniciativa era dos espíritos. Kardec recebia essa iniciativa porque era ele que colhia essas mensagens. E aí começava a parte dos homens, né? Porque era Kardec evocando, dialogando, questionando, outras pessoas evocando, dialogando, conversando. E assim ia surgindo a teoria espírita, que passava pela revista, porque a revista é esse elo de ligação entre todos, entre os espíritos, entre os espíritas, entre os elaboradores da doutrina, desaguando tudo em Kardec, que dava o texto final, a palavra final, porque ele tinha a melhor posição para tomar as decisões. Vejam toda a engrenagem dessa gigantesca obra de 23 livros, que não é possível que o seu estudioso e essas pessoas que insistem em comentar, discutir, debater, elas não se baseiam nas 23 obras, nem leram as 23. A gente tem insistido nisso. Se você não leu as 23 obras, você precisa primeiro ler as 23. Pare de querer debater, fazer conteúdo, gravar vídeo, fazer palestra, escrever livro. Pare, você não tem condição. E só depois de estudar toda essa obra, as 23, estudar. As pessoas nem leram. Aprofundar, comparar, montar o quebra-cabeça, ligar textos, fazer análises profundas, isso leva muitos anos. É que você pode ter condições de começar a apresentar, a tratar da doutrina, propor reflexões. Então é muito importante a gente ver, mais uma vez, os critérios de Kardec, como são claros, como são simples, como são lógicos, e como a gente precisa aprofundar isso. E como a gente precisa ter Kardec como guia. A gente tem que parar de tentar achar que existe uma obra mais importante sobre o espiritismo, evidentemente. A gente tem que ter a coragem e a simplicidade de não ficar com o espírito se ele contradiz a obra de Kardec, sem medo. E pode continuar gostando do espírito, conversando com o espírito se quiser. Mas a gente tem que parar de tentar distorcer as coisas, distorcer a verdade, porque ela é clara. E se a gente nem conhece, bom, aí é de uma leviandade a gente querer ficar discutindo sobre o que a gente mal estudou. Isso é orgulho, isso é arrogância, isso é leviandade e isso é ignorância. Como que a gente vai querer discutir se a gente não estudou tudo? Só porque a gente fez um raciocínio sofisticado na cabeça. A gente precisa acordar. Não sou eu que perco
quando as pessoas fazem isso? Elas são as primeiras a perder porque elas estão deixando de aprender, porque elas já acham que sabem. Elas estão se prejudicando, porque elas estão falando bobagem, estão se expondo publicamente, mas acima de tudo estão deixando de aprender. Então, nós prosseguimos nesse estudo dessa introdução do projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo e mais uma vez vimos mais um texto que vão deixando as coisas muito claras para a gente. Isso que a gente nem entrou na obra. E a gente já tem um material de mais de um ano. São 43 vídeos que, sem nem entrar na obra do André Luiz, a gente já consegue atingir ela no coração, mostrando como ela é falha, fraca, incompleta, mentirosa. O que dirá quando a gente entrar na obra? Sempre comparando, sempre mostrando os textos. Todos os que assistiram os 43 vídeos sabem que a gente sempre mostrou o texto, deu a referência. Além das referências, a gente deu os argumentos. Até o nosso próximo estudo.